Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos dando continuidade ao estudo dos gases presentes na atmosfera. E neste vídeo de hoje, em particular, iremos estudar os gases associados à acidez da chuva. Sendo assim, estimados alunos e alunas, eu vos convido a observar esse nosso material de estudos que será a base deste vídeo que estamos abrindo. Esse material de estudos, eu informo a você, que pode ser encontrado na descrição desse vídeo aqui no YouTube, aí abaixo você encontra um link que dá acesso a esse material em PDF. Você pode imprimir o material ou então simplesmente você pode apenas abrir essa ficha de aula em um outro dispositivo para acompanhar esse nosso estudo dentro desse material em PDF. Ora, eu trago para você aqui um pequeno zoom, onde neste zoom vamos dar ênfase ao tema do nosso vídeo, gases que influenciam a acidez da chuva. Professor, quer dizer então que a chuva ela é ácida? Sim. E a chuva é ácida independente da ação humana, a chuva é naturalmente ácida. Isso acontece porque o gás carbônico presente na atmosfera, ele é um gás de caráter ácido, é um gás de pH abaixo de 7, e a presença do gás carbônico na atmosfera imprime a acidez à chuva, uma acidez típica existente em função da presença do gás carbônico atmosférico. Inclusive, eu trago para você aqui a reação química que explica o porquê que a chuva é naturalmente ácida. Então, observe, o gás carbônico CO2 em contato com a água das nuvens, o gás carbônico em contato com a umidade do ar, reage dando origem ao H2CO3, que é o ácido carbônico, ácido esse responsável pela acidez natural da chuva, independente da existência de poluentes no ar lançados pela ação humana. Todavia, estimado aluno e aluna estudante de Química, aqui no material preparado para você, eu trago um pequeno texto que vai nos falar acerca dos gases emitidos excessivamente pela ação humana e que tem intensificado essa acidez da chuva. Então vamos aqui mais uma vez, voltando ao nosso zoom, onde eu trago para você, estudante, os gases que têm intensificado a acidez da chuva. Eu chamo a sua atenção ao dióxido de enxofre, SO2, um gás poluente que acidifica a água da chuva. O gás é CO2, dióxido de enxofre, um átomo de enxofre, 2 átomos de oxigênio, daí o nome de dióxido de enxofre. Eu chamo a sua atenção ao dióxido de nitrogênio, NO2, que também é um gás de caráter ácido. Chamo também a sua atenção ao trióxido de enxofre. Você entende por que o trióxido de enxofre, SO3, outro gás que imprime uma acidez excessiva à chuva. Todavia, estudante, antes que possamos avançar o debate teórico dentro deste assunto, eu quero mostrar para vocês que esse tema que estamos vendo agora em um vídeo voltado para o seu estudo, um vídeo que traz uma aula sobre a acidez da chuva, eu quero que você observe que esse tema não é foco apenas de estudos para uma prova de química. Esse tema, na verdade, é debatido em nosso cotidiano. E eu quero trazer para você aqui uma reportagem que mostra a presença do dióxido de enxofre em jornais que trazem a temática da acidez da chuva. Sendo assim, chamo a sua atenção a essa reportagem jornalística que entra aqui em nosso vídeo como contextualização, o conhecimento químico associado ao nosso cotidiano.
E a CETESB confirmou hoje que Cubatão sofreu uma chuva ácida por causa do vazamento de gás de uma empresa do polo industrial. Os danos ao meio ambiente começaram a aparecer nesta semana. Em algumas áreas, a vegetação está com cara de outono. A mudança do cenário no meio do verão não é um bom sinal. Nós estamos numa área de mata perto do centro de Cubatão. Aqui atrás fica a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que concentra aí a maior parte das indústrias aqui de Cubatão. E aqui a gente percebe o estado da vegetação. Algumas plantas estão perfuradas, totalmente secas, a gente toca nelas e sente que elas estão bem ressecadas. E segundo os especialistas, essas características indicam que estas plantas sofreram com a chuva ácida. Bem, estudante, até aqui na reportagem que nós estamos acompanhando, você observou que a vegetação começou a aparecer queimada em função da chuva ácida. Mas a pergunta é a seguinte: e o que gerou essa acidez da chuva? Então vejamos aqui mais um pequeno fragmento selecionado nessa reportagem associado à acidez da chuva. Estava de plantão no dia que aquela fumaça começou a parar por aqui. 2 dias depois começou as folhas das árvores começaram a cair e ficarem amareladas. E antes disso não estava acontecendo esse tipo de coisa. Na última sexta-feira, o vazamento de dióxido de enxofre assustou moradores e trabalhadores do polo industrial. Mais de 80 pessoas precisaram de atendimento médico. Este químico explica que uma reação de gases provoca o fenômeno. Dióxido de enxofre liberado no vazamento e a umidade relativa do ar alta, com muitas partículas de água, ocorreu essa reação, que formou a chuva ácida. Então, você observou aqui em uma reportagem jornalística a presença do SO2 em contato com a água, caracterizando a acidez da chuva. Então você percebe que essa temática nessa ficha de aula não é simplesmente assunto de aula de química, é um tema que pertence ao nosso cotidiano. E você notou pela reportagem que o químico fala de reações químicas. Como assim, professor, reações químicas? Ora, a questão é que o SO2 em contato com a água das nuvens, esse SO2, ele interage com a água formando o H2CO3, que é o ácido sulfuroso. Mas, na verdade, além do SO2, nós temos outros gases produzidos pela ação humana. Nós temos aqui o NO2, que em contato com a umidade do ar, esse NO2 dá origem ao HNO2, que é o ácido nitroso, o HNO3, que é o ácido nítrico. Inclusive, além desses gases, nós temos o SO3. O SO3 em contato também com a água gera ácido, no caso aqui o H2SO4, o ácido sulfúrico. Então você observou o cientista falando sobre reações químicas entre esses gases com a água presente no ambiente, gerando ácidos. Eu trago para você aqui então essas reações que a reportagem fala. SO2 com água formando H2SO3, o ácido sulfuroso, o SO3 em contato com água, gerando H2SO4, o ácido sulfúrico. O NO2 em contato com água, ele pode originar 2 ácidos, o HNO2, o ácido nitroso, o HNO3, o ácido nítrico. E eu chamo a sua atenção a um pequeno detalhe, estudante de química, que dentre todos esses ácidos que imprimem acidez à chuva, incluindo o próprio ácido carbônico, quando você analisa todos esses ácidos, você pode destacar 2 desses ácidos que imprimem maior acidez. Eu chamo a sua atenção aqui ao ácido nítrico, o HNO3, que é um ácido forte. Eu chamo a sua atenção também ao ácido sulfúrico, H2SO4. H2SO4 e HNO3 são ácidos fortes, são os ácidos que imprimem a maior acidez à chuva. Eu vou retirar aqui então o nosso zoom e, mais uma vez, chamar a atenção do aluno a essa imagem geral. Lembrando que essa imagem está no seu material de química em PDF. Como eu falei, você pode imprimir esse material para acompanhar esse nosso estudo. Você pode abrir essa ficha de aula em um dispositivo à parte para acompanhar essa aula em forma de vídeo. Eu quero ainda chamar a atenção a 2 pequenos textos que eu lancei para você aqui em seu material. Lembrando que SO2, SO3, NO2 também são formados por eventos naturais. Isso mesmo, por exemplo,
erupções vulcânicas liberam SO2, liberam SO3, que interfere na acidez da chuva. Todavia, eu volto a afirmar que a grande intensificação da acidez da chuva em nosso planeta está associada às ações humanas, né? Chamo também a atenção que o gás NO2 também pode ser produzido por eventos naturais. Os próprios relâmpagos nas tempestades podem fazer com que o nitrogênio existente no ar e o oxigênio existente no ar sofram reação química formando o NO2. Então, realmente, SO2, SO3, NO2 podem ser produzidos em eventos naturais do meio ambiente, mas ainda assim não podemos isentar a culpa, vamos chamar assim, culpa da ação humana na intensificação da acidez da chuva. É importante chamar atenção a essa expressão que eu trago para vocês. A produção desenfreada desses gases pelas ações humanas tem sim elevado a acidez da chuva. Bem, alunos, dando continuidade ao nosso estudo, eu quero focar para você aqui em nosso material atividades humanas que produzem SO2, NO2, SO3, gases que intensificam a acidez da chuva. Aqui eu trago uma fábrica, inclusive na reportagem que nós vimos quase agora, você viu que vazamento de gases na fábrica acidificou a chuva no ambiente. Mas aqui você não tem vazamentos de gases em função de falhas no funcionamento da fábrica. Aqui nós temos a queima de combustíveis fósseis. Isso mesmo, combustíveis fósseis têm enxofre como impurezas. E esse enxofre queimado vai liberar SO2, liberar SO3, que em contato com a água das nuvens vai intensificar a acidez da chuva. Então, o processo industrial que queima derivado do petróleo intensifica a acidez da chuva. Aqui nós temos uma cena muito comum em nosso cotidiano, o engarrafamento de diversos automóveis queimando combustíveis. Lembrando que combustíveis como diesel, principalmente, que tem uma grande quantidade de enxofre como impureza, geram gases que intensificam a acidez da chuva. Quero chamar também a sua atenção às consequências dessa acidez, consequências essas que nós já começamos a observar na reportagem inicial. Aqui você observa que o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são os ácidos fortes que maior ação têm na acidificação da chuva, eles em abundância chegam a queimar a vegetação, inclusive o próprio solo, ele se torna acidificado, dificultando a proliferação da flora. A flora é atacada pela acidez da chuva. E eu quero trazer para você agora mais um fragmento daquela reportagem jornalística para nós observarmos que toda essa temática é importante ser debatida em nosso cotidiano. Bem, então eu chamo a atenção de você, estudante de Química, a esse fragmento de reportagem que vamos focar agora para contextualizar o nosso estudo. Nós estamos numa área de mata perto do centro de Cubatão. Aqui atrás fica a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que concentra aí a maior parte das indústrias aqui de Cubatão. E aqui a gente percebe o estado da vegetação. Algumas plantas estão perfuradas, totalmente secas, a gente toca nelas e sente que elas estão bem ressecadas. E segundo os especialistas, essas características indicam que estas plantas sofreram com a chuva ácida. O ácido ele tem uma característica comum de ir desidratando aos poucos, porque ele vai se espalhando na folha de um ponto até os outros e ele pode causar perfurações. Já a desidratação solar, conforme o sol incide na folha, ele vai desidratando por igual. Então, normalmente a folha tem uma característica diferenciada uma da outra. O biólogo acredita que o prejuízo provocado pela chuva ácida pode ser maior. Além de comprometer a vegetação, né, com desidratações, a morte desses vegetais, nós temos animais que dependem dessa vegetação. Essa chuva ácida ela pode escorrer para o solo. No solo ela pode estar arrancando alguns minerais, nutrientes importantes para o abastecimento desses próprios vegetais. E também pode estar arrastando alguns tipos de metais pesados para os rios e lagos. Bem, estudante, então você observou uma reportagem que trata exatamente da problemática que estamos debatendo em nossa ficha de aula.
Todavia, eu quero trazer para você ainda uma outra questão associada à acidez da chuva. Monumentos, estátuas de mármore, monumentos históricos são atacados pela acidez da chuva. E isso acontece porque mármore, CaCO3 ou material calcário são substâncias de caráter básico. Na verdade, o principal componente das estátuas de mármore, o principal componente é o CaCO3, carbonato de cálcio, material com pH acima de 7. E se essa estátua é feita com material básico, então a acidez da chuva ataca essas estátuas, danificando e quebrando a harmonia daquela imagem artística. Eu quero trazer para você agora uma outra reportagem que trata justamente acerca dessa questão do ataque da chuva ácida aos monumentos históricos. O primeiro monumento público de Porto Alegre vai mudar de lugar. É um conjunto de 4 esculturas que vem sofrendo a ação dos vândalos e também do tempo. E agora vão ser recuperadas para preservar uma importante parte da história de Porto Alegre. Elas foram instaladas na Praça da Matriz, onde ficaram até 1907. As estátuas femininas representam os rios Caí e Sinos e as masculinas, os rios Jacuí e Gravataí. As peças que sobraram estão bastante danificadas e agora vão começar a ser recuperadas. Muita chuva ácida, muito vandalismo, porosidade do próprio material, isso deixa a operação bem delicada. Então você observou a narrativa da especialista? A chuva ácida danificando monumentos históricos. Tudo bem que ela fala da questão do vandalismo, sei disso, mas independente dessas questões locais, como o vandalismo, observe, a acidez da chuva ataca monumentos de mármore. E conforme estávamos comentando em nosso material de estudo, é porque mármore é constituído principalmente por CaCO3, carbonato de cálcio, que é um material de caráter básico. Agora, estudante, por falarmos em carbonato de cálcio, nesse momento eu trago para você um estudo um pouco mais detalhado acerca desse carbonato de cálcio. Bem, o carbonato de cálcio é uma substância alcalina, ou seja, pH acima de 7. Alcalino significa dizer combate a acidez. Alcalino também significa dizer é atacado, é corroído por ácidos. E o carbonato de cálcio, mármore, calcário, rocha calcária, fórmula química CaCO3, você encontra aqui na parte inferior da tela, ele é muito presente no meio ambiente. Aqui eu trago para você algumas imagens, da presença do carbonato de cálcio no meio ambiente. As conchas do mar, elas são constituídas principalmente por carbonato de cálcio, CaCO3. Arrecifes, corais também são constituídos por CaCO3, que é material de caráter básico. Eu quero passar para outra página do nosso material de estudos, onde eu trago para você aqui outras evidências da presença do carbonato de cálcio em nosso cotidiano. Estalactites, estalagmites também são formados principalmente por CaCO3, o carbonato de cálcio. Também mostro aqui para você, estudante, outra cena do nosso cotidiano, onde nós temos abundância do carbonato de cálcio, CaCO3, cascas de ovos. Tudo são evidências do quanto o CaCO3 é presente em nossa vida. Eu vou retirar aqui o zoom para continuarmos falando sobre o carbonato de cálcio. Professor, mas carbonato de cálcio, pelo que eu vejo, é um sólido. E essa aula fala sobre gases presentes na atmosfera. A questão toda, estimado aluno, é que esses gases presentes na atmosfera, eles interferem sim no material sólido ao nosso redor. E é por isso que vamos prosseguir falando um pouco mais sobre o carbonato de cálcio. Dessa vez vamos falar do carbonato de cálcio associado à correção da acidez do solo. Isso mesmo. A correção da acidez do solo é realizada através da calagem do solo. Você lembra da reportagem anterior que nós vimos, onde o solo se torna ácido. Isso dificulta a proliferação da vegetação. E para combater essa acidez excessiva do solo, nós podemos usar o CaCO3,
Aqui chamando a atenção, o CaCO3 calcário, CaO cal, no caso do calcário CaCO3, o nome químico é carbonato de cálcio, cal, o nome químico óxido de cálcio. É fundamental que vocês saibam que a própria cal, o óxido de cálcio, é obtida a partir do CaCO3, carbonato de cálcio. Isso mesmo, o aquecimento do CaCO3 faz com que o calcário sofra decomposição térmica, produzindo o óxido de cálcio. E tanto o calcário CaCO3 como o CaO são utilizados na calagem do solo, no combate à acidez, e a adição do calcário, a adição da cal ao solo vai eliminar o excesso de acidez, vai subir o pH, caminhando para o caráter básico e permitindo que esse solo se torne fértil. E para que esse conhecimento fique mais claro para você, eu trago mais uma reportagem, onde essa reportagem vai falar acerca da importância do calcário, a importância da calagem do solo. Estudante, isso é a química associada ao nosso cotidiano. Um cuidado que não pode ser deixado de lado é o equilíbrio da terra. É que a produtividade está diretamente relacionada com a acidez do solo, que pode ser equilibrada com a quantidade e a aplicação certa do calcário. Orientação agronômica, momento do calcário. Chão branquinho no campo é sinônimo de cuidado. O calcário faz parte do processo de manejo do solo para os produtores. Nesta fazenda, onde o cultivo é de aveia e trigo, o mineral aumenta a qualidade da terra para receber as sementes. Sempre é realizado agora no período de inverno, que não tem nenhuma cultura em cima, para não evitar esmagamento da cultura. E é todo ano, no inverno, sempre no inverno nós estamos aplicando. A fazenda recebe o calcário que é colocado em pontos estratégicos. Depois da análise do solo, feita em laboratório, é possível saber a quantidade exata que a área de plantio precisa receber. Aqui o ideal são 2.000 quilos de calcário por hectare, para manter os resultados das safras anteriores. Por isso, a calagem está sendo aplicada em taxa fixa. As máquinas ajudam nesse trabalho, espalhando o produto sem repetir a área. Depois de tudo pronto, o resultado é uma boa produtividade. A produção final dá para notar bastante diferença. O Leandro pôde aplicar a mesma quantidade de calcário em toda a propriedade, porque a acidez do solo está mais homogênea. Só que para tomar esta decisão é importante sempre fazer a análise. Então o vídeo realmente mostra o quanto essa temática está associada ao nosso cotidiano. Bem, estudantes, neste exato momento eu quero mostrar a você uma imagem que na verdade se refere ao nosso próximo estudo. Isso mesmo, nossa próxima aula em forma de vídeo vai debater a camada de ozônio e os seus aspectos ambientais. Dessa forma, eu quero agradecer a você que esteve presente em nosso vídeo. Espero que tudo que foi debatido aqui tenha sido somado ao seu conhecimento e te faça notar o quanto a química é importante para conhecermos a vida ao nosso redor. Aproveito então para te convidar, estudante de Química, para o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, onde iremos permanecer com o estudo dos gases presentes na atmosfera, especificamente estudando o ozônio e sua importância para o meio ambiente. Até o próximo vídeo, estudante de Química!